Você já olhou para o céu e perguntou: Deus, por que está tão difícil? Escute, esse é o sinal de que sua bênção está tão perto que você quase pode tocar. Você já sentiu como se estivesse à beira de algo grandioso, mas tudo ao seu redor parece estar desmoronando? Você já se perguntou por quê? Justo quando está prestes a alcançar um avanço, a vida parece ficar mais difícil? Quero te dizer hoje que o que você está enfrentando não é uma coincidência, é um sinal. Um sinal de que Deus está preparando algo maior do que você pode imaginar. Um sinal de que sua bênção está mais próxima do que você pensa. Mas aqui está a verdade. Antes que Deus te dê algo grandioso, Ele vai te testar, Ele vai te refinar, Ele vai te moldar, para ser a pessoa capaz de lidar com exatamente aquilo que você tem orado. Muitas pessoas desistem pouco antes do seu avanço porque não reconhecem os sinais. Elas confundem preparação com punição, veem atraso como negação. Mas quero te dizer, quando Deus está prestes a te dar algo grande, há coisas específicas que você verá. E hoje, vou revelar essas coisas para que você não perca o que Deus está tentando fazer em sua vida. Você está pronto para reconhecer os sinais? Você está pronto para segurar firme só mais um pouco? Porque o que está por vir é maior do que você jamais esperou. Vamos mergulhar nisso. Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se você acredita que Deus tem algo grande para você, e não esqueça de se inscrever. Fique até o final. Tem uma surpresa que vai te impactar. A vida tem um jeito de nos testar nos momentos imediatamente anteriores a algo grandioso que está prestes a acontecer. Você pode ter orado, jejuado e confiado em Deus por um avanço, mas, em vez de as coisas ficarem mais fáceis, elas parecem ficar mais difíceis. Portas que antes pareciam abertas, de repente se fecham. Relacionamentos nos quais você confiava começam a estremecer. Desafios surgem que parecem projetados para fazer você questionar tudo: sua fé, seu propósito, até mesmo as promessas de Deus. E é nesses momentos que muitas pessoas desistem, sem nunca perceberem que estavam bem na beira daquilo que esperavam. Quero que você entenda algo. A oposição é frequentemente o sinal mais claro de que Deus está prestes a fazer algo grande em sua vida. O inimigo não desperdiça energia com pessoas que não são uma ameaça. Ele não causa problemas para pessoas que não carregam algo valioso. Se você está enfrentando ataques intensificados, se a vida de repente ficou mais difícil, se você sente que está atravessando uma tempestade sem fim à vista, ouça-me. Este não é o momento de desistir. Este é o momento de avançar, porque o que está do outro lado dessa batalha é maior do que você pode imaginar. Pense em José. Ele teve um sonho de que Deus o elevaria, que um dia ele lideraria e seria uma bênção para muitos. Mas antes que esse sonho se tornasse realidade, o que aconteceu? Ele foi traído pelos próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, falsamente acusado e preso na prisão. Imagine como ele deve ter se sentido. Em qualquer momento, ele poderia ter olhado para suas circunstâncias e dito: talvez eu estivesse errado. Talvez Deus não tenha falado comigo. Talvez eu deva apenas aceitar que esta é a minha vida. Mas ele não fez isso. Ele permaneceu fiel, mesmo quando não fazia sentido. E, em um momento divino, Deus transformou tudo. Um dia, José estava em uma cela de prisão. No outro, ele estava diante de Faraó, entrando no destino que havia sido preparado para ele desde o início. Agora quero que você pense na sua própria vida. Você já enfrentou momentos em que a pressão parecia insuportável? Você já questionou por que as coisas pareciam desmoronar justo quando você começou a acreditar em algo maior? E se, em vez de ver esses desafios como obstáculos,
você os visse como confirmação de que está no caminho certo? E se a própria dificuldade que você está enfrentando agora for o último obstáculo antes do seu avanço? Eu vi esse padrão repetidamente. Antes que Deus se mova de maneira poderosa, Ele permite uma temporada de testes. Ele permite situações que nos deixam desconfortáveis, que esticam nossa fé, que nos forçam a depender completamente dEle. Não porque Ele quer nos prejudicar, mas porque Ele está nos preparando. Porque uma bênção dada cedo demais pode se tornar um fardo. Porque se não aprendermos a confiar nele na luta, não saberemos como lidar com o sucesso quando ele chegar. Se essa mensagem tocar seu coração, comente fé e clique no sininho para não perder nada. O final do vídeo vai te surpreender. Há algumas lições que você só aprende no fogo. Há algumas forças que você só desenvolve na tempestade. Deus não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer garantir que você tenha o caráter, a fé e a resistência para sustentá-la. E é por isso que antes que algo grande aconteça, você verá a oposição aumentar. Você verá obstáculos aparecerem que parecem impossíveis de superar. Mas ouça-me, este não é o momento de recuar. Este é o momento de permanecer firme, de segurar a promessa, de confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Davi foi ungido para ser rei, mas não assumiu esse chamado da noite para o dia. Ele passou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas, enfrentando batalha após batalha. Por quê? Porque Deus estava preparando-o, Ele estava fortalecendo-o, Ele estava moldando-o para ser o tipo de rei que não apenas usaria a coroa, mas que carregaria o coração de um verdadeiro líder. E quando o tempo certo chegou, nada pôde impedir o que Deus já havia ordenado. Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez você sinta que está fugindo, enfrentando batalhas que nunca esperou. Talvez você esteja se perguntando se a promessa ainda é real. Mas quero te encorajar. Este não é o fim da sua história. A própria oposição que você está enfrentando é a prova de que algo maior está à frente. Não deixe a pressão te fazer desistir. Não deixe a luta te fazer duvidar do que Deus falou sobre sua vida. O que Deus prometeu sobre sua vida se cumprirá. E quando isso acontecer, você olhará para trás, para esta temporada, e perceberá que cada dificuldade, cada atraso, cada desafio foi necessário. Porque quando Deus está prestes a te dar algo grande, Ele garante que você esteja pronto para recebê-lo. Esperar é uma das coisas mais difíceis que faremos. É desconfortável, é frustrante, pode fazer você questionar se Deus ouviu suas orações. Você sabe que Ele prometeu algo, você acredita que Ele está trabalhando, mas nada parece estar acontecendo. As portas permanecem fechadas, a situação não mudou, e se você for honesto, você se pergunta se ouviu errado, se talvez tenha entendido tudo errado. Mas quero te dizer algo. Sempre que Deus está prestes a te dar algo grande, Ele primeiro te leva por uma temporada de espera. Não para te punir, não para te desencorajar, mas para te preparar. A temporada de espera é onde a fé é construída. É onde Deus refina seu caráter, fortalece sua confiança nele e te ensina a depender do tempo dele, não do seu. E é aqui que muitas pessoas lutam, porque vivemos em um mundo que nos ensina que esperar é perda de tempo. Tudo ao nosso redor se move rápido, comunicação instantânea, acesso instantâneo, resultados instantâneos. E, no entanto, Deus não opera em nossos cronogramas. O tempo dele é perfeito, e se ele está te fazendo esperar, é porque ele está fazendo algo em você que é tão importante quanto o que ele está preparando para você. Pense em Abraão. Deus prometeu que ele seria o pai de muitas nações, mas anos se passaram
e nada aconteceu. Ele e Sara envelheceram, e a promessa parecia mais impossível a cada dia que passava. Deve ter havido momentos de dúvida, momentos de frustração, momentos em que Abraão se perguntou se Deus o havia esquecido. Mas Deus não estava atrasando apenas para fazê-lo esperar. Ele estava trabalhando nos bastidores, orquestrando algo muito maior do que Abraão podia ver. E quando o tempo certo chegou, quando todas as peças estavam no lugar, a promessa se cumpriu. Nem um momento cedo demais, nem um momento tarde demais. Vamos lá? Se você quer sua virada, deixe um like. Se inscreva e comente "Eu creio". Tem algo especial te esperando no final. Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez você esteja no meio de uma longa e difícil temporada de espera. Você tem sido fiel, tem orado, e ainda assim, nada parece estar mudando. Você vê outras pessoas recebendo seus avanços, entrando em suas bênçãos, e você se pergunta: Deus, você se esqueceu de mim? Mas quero te assegurar, Deus não se esqueceu. Ele não está te ignorando. Ele não está te privando. Ele está te preparando, porque o que Ele tem para você é importante demais para ser apressado. Há lições que você só aprende na espera. Há coisas que Deus quer te ensinar. Coisas que Ele quer desenvolver em você, que só podem ser construídas através da paciência e da confiança. Se Ele te desse a bênção cedo demais, você não seria capaz de lidar com ela. Se Ele abrisse a porta antes do tempo certo, não seria uma bênção, seria um fardo. E Deus te ama demais para deixar isso acontecer. Davi foi ungido como rei quando era apenas um jovem pastor, mas ele não assumiu o trono imediatamente. Em vez disso, ele voltou para os campos. Ele passou anos na obscuridade, anos fugindo de Saul, anos se perguntando quando a promessa de Deus se cumpriria. E, no entanto, durante esse tempo, Deus estava moldando-o para ser o líder que ele precisava ser. Quando ele finalmente se tornou rei, ele não estava apenas usando uma coroa. Ele tinha o coração, a sabedoria e a força para carregar o peso do seu chamado. E se você está em uma temporada de espera, não deixe o desânimo te afastar do que Deus está fazendo. Ele não está atrasando. Ele está desenvolvendo. Ele está esticando sua fé, aprofundando sua confiança e refinando você para que, quando a promessa chegar, você esteja pronto para recebê-la. E quero te dizer, quando Deus se mover, será de repente. Em um momento, tudo parecerá igual. No próximo, portas se abrirão, orações serão respondidas e você entrará exatamente naquilo que estava esperando. Quando Deus está prestes a fazer algo grande em sua vida, Ele não te deixa no escuro. Ele te dá sinais. Ele coloca confirmações ao longo do seu caminho. Mas o problema é que muitas pessoas não os reconhecem. Elas estão procurando algo dramático, algo barulhento, algo inegável. Mas na maioria das vezes, Deus fala de maneiras que exigem fé para perceber. Você já teve um momento em que tudo dentro de você sentiu uma mudança, mas você não conseguia explicar? Você sentiu um movimento em seu espírito, uma profunda percepção de que algo estava prestes a mudar? Isso não foi apenas um sentimento aleatório. Isso foi Deus te preparando. Antes de cada grande movimento de Deus, Ele dá vislumbres, pequenas indicações de que Ele está alinhando as coisas para algo maior. Pode ser uma oportunidade inesperada, uma porta que de repente se abre, ou até mesmo uma porta que se fecha, que te força a seguir uma nova direção. Às vezes, o que parece uma decepção é, na verdade, uma redireção divina. Antes de tudo, comente amém. Se você está pronto para receber sua bênção, inscreva-se e veja até o final para uma revelação incrível. Pense em Moisés. Ele estava vivendo no deserto, cuidando de ovelhas por anos. Parecia que a vida
tinha se acomodado em uma rotina comum, até que um dia ele viu algo incomum, uma sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Isso chamou sua atenção, fez ele parar e olhar. E quando ele o fez, Deus falou: se Moisés estivesse muito ocupado, muito distraído, muito preso à sua rotina, ele poderia ter perdido isso. Mas porque ele se virou para ver, ele recebeu o chamado que mudaria sua vida. Quantas vezes perdemos o que Deus está tentando nos mostrar porque estamos focados demais em nossos próprios planos, nossas próprias frustrações, nossas próprias expectativas de como as coisas deveriam acontecer. Oramos por direção, mas quando Deus começa a mudar as coisas, resistimos porque não parece do jeito que imaginávamos. Mas ouça-me, quando Deus está prestes a te abençoar, quando Ele está prestes a te levar para algo maior, Ele enviará sinais. Eles podem vir através de pessoas, de circunstâncias ou de uma sensação inabalável em seu coração que você não pode ignorar. Às vezes, esses sinais vêm na forma de finais repentinos, um relacionamento que não dá certo, um emprego que termina inesperadamente, uma porta que parecia certa, mas se recusa a abrir, e no momento isso dói, é confuso. Mas e se aquela porta fechada fosse, na verdade, a maneira de Deus te proteger? E se Ele estivesse removendo algo da sua vida para abrir espaço para algo melhor? Muitas vezes, choramos pelo que perdemos, sem perceber que Deus estava criando espaço para aquilo que pedimos em oração o tempo todo. Outras vezes, o sinal vem na forma de uma profunda convicção interior. Você já teve algo mexendo tão fortemente em seu espírito que não conseguia ignorar? Um sonho, uma visão, uma ideia que não te deixava, e não importa o quanto você tentasse ignorá-la, ela continuava voltando? Isso não é apenas sua mente vagando, isso é Deus colocando algo em você, algo que Ele quer trazer à luz. Mas aqui está o desafio. Quando Deus dá uma visão, ela raramente vem com todos os detalhes. Ele te mostra o suficiente para dar o próximo passo. Gideão experimentou isso quando Deus o chamou para liderar. Ele estava cheio de dúvidas, não tinha certeza se tinha ouvido corretamente. Então, ele pediu a Deus por confirmação. E Deus, em sua misericórdia, deu-a a ele, não uma, mas 2 vezes. Porque quando Deus te chama para algo, Ele sabe que você precisa de segurança. Ele sabe que você precisa de clareza. E Ele é fiel para providenciá-la. Mas quero te alertar. Às vezes, a confirmação que você está procurando exigirá fé para aceitar. Porque quando Deus está se movendo, Ele nem sempre envia coisas que fazem sentido lógico. Ele te pede para confiar nele além do que você pode ver. Ele te pede para passar por portas que você não esperava. Ele te pede para acreditar que Ele está trabalhando, mesmo quando você não tem todas as respostas. Então, preste atenção. Preste atenção às mudanças ao seu redor. Preste atenção aos padrões, às oportunidades, aos momentos inesperados que parecem perfeitos demais para serem coincidências. Porque quando Deus está prestes a te dar algo grande, Ele te mostrará. E aqueles que têm olhos para ver e corações para confiar, reconhecerão quando isso chegar. Quando Deus está prestes a te dar algo grande, Ele sempre te chamará para dar um passo em fé. Ele não te dará todos os detalhes. Ele nem sempre mostrará como tudo se encaixará. Mas Ele te pedirá para confiar nele. E é aqui que muitas pessoas hesitam. Elas querem ver o quadro completo, querem garantias, querem saber exatamente como as coisas se desenrolarão antes de darem o primeiro passo. Mas a fé não funciona assim. Fé é acreditar quando você não tem todas as respostas. Fé é se mover quando você não tem certeza do que está do outro lado. Fé é dizer sim a Deus mesmo quando tudo em você quer esperar por mais clareza.
Se você sente que Deus está falando com você, deixe um 2 nos comentários, inscreva-se e não saia antes do final. Tem algo que vai mudar sua perspectiva. Pense em Pedro. Ele e os outros discípulos estavam no meio de uma tempestade, com as ondas batendo ao redor deles, o vento rugindo. De repente, eles veem Jesus andando sobre as águas. E Pedro faz algo incrível. Ele pede a Jesus para chamá-lo para fora do barco também. Isso não faz sentido. Tudo naquele momento era perigoso. Tudo naquele momento dizia: fique no barco. Mas Pedro entendeu algo. Se Jesus estava chamando-o, ele estava mais seguro na água com ele do que no barco sem ele. Então, ele deu o passo. E por um momento, ele fez o impossível. Por um momento, ele andou sobre as águas. Mas então, algo aconteceu. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a focar no vento, nas ondas, nas circunstâncias ao seu redor. E no momento em que fez isso, ele começou a afundar. Isso é o que acontece quando deixamos o medo superar nossa fé. Isso é o que acontece quando permitimos que a dúvida dite nossos passos, em vez de confiarmos naquele que nos chamou. Mas mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus não o deixou se afogar. Ele estendeu a mão e o puxou de volta, porque esse é o tipo de Deus que servimos. Ele não nos chama para sair apenas para nos ver falhar. Ele nos chama para que possamos aprender a confiar nele mais profundamente do que nunca. Alguns de vocês têm sentido que Deus está te chamando para algo novo. Talvez Ele esteja te levando a começar um negócio, a entrar no ministério, a se mudar para um novo lugar, a deixar para trás o que é familiar. Mas, em vez de se mover, você está hesitando. Você está esperando pelas condições perfeitas. Está esperando por um sinal tão claro que não haja espaço para dúvidas. Mas quero te dizer algo. Se você esperar até que tudo faça sentido, antes de dar o passo, você nunca se moverá. Porque a fé sempre exige um nível de incerteza. Fé sempre demanda confiança além do que você pode ver. Veja Abraão. Deus disse a ele para deixar sua terra natal, deixar tudo o que era familiar e ir para um lugar que ele lhe mostraria. Não um lugar que ele mostrou antes. Não um lugar com um mapa detalhado, apenas um lugar que ele revelaria enquanto Abraão obedecesse. E Abraão foi. Ele deu o passo sem saber exatamente para onde estava indo, mas confiando que aquele que o chamou não o deixaria falhar. E porque ele obedeceu, ele se tornou o pai de muitas nações. Quando Deus te chama para dar um passo, nem sempre será confortável. Na verdade, pode ser aterrorizante. Você pode olhar ao redor e ver todas as razões pelas quais não faz sentido. Você pode ouvir vozes te dizendo para ficar onde é seguro. Mas se você quer entrar na plenitude do que Deus tem para você, você tem que estar disposto a se mover quando Ele diz para se mover. Você tem que estar disposto a confiar nele mesmo quando não vê o quadro completo. A verdade é que a obediência é sempre a chave para desbloquear as promessas de Deus. Muitas pessoas ficam na beira do seu avanço, mas nunca entram nele porque deixam o medo segurá-las. Elas deixam a dúvida mantê-las presas. Mas no momento em que você dá o passo, no momento em que você diz sim, mesmo sendo assustador, você se posiciona para que Deus faça algo milagroso. Talvez você tenha pedido a Deus por algo grande, mas Ele está esperando que você dê o primeiro passo. Talvez o milagre pelo qual você está orando esteja do outro lado da sua obediência. Talvez a porta que você pediu para Ele abrir esteja esperando que você caminhe em direção a ela em fé. Então, se o que você está esperando, se Deus está te chamando, confie nele. Se Ele está te guiando, siga-o. A bênção está do outro lado do passo que você tem medo de dar. Quando assisti ao discurso motivacional,
Quando Deus está prestes a te dar algo grande, você verá isso. Senti um impacto profundo, como se cada palavra fosse um chamado para despertar minha fé e reacender minha esperança. Este discurso não é apenas uma mensagem inspiradora, é um convite para enxergar as dificuldades da vida sob uma nova perspectiva, especialmente em um contexto tão vibrante e emocional como o da cultura brasileira, onde a fé, a resiliência e a paixão por superar desafios são valores profundamente enraizados. A mensagem central do vídeo ressoa com a nossa maneira de viver. Acreditamos que Deus sempre tem um plano maior, mesmo quando enfrentamos tempestades. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos adversidades com um sorriso no rosto e uma oração no coração, essa mensagem nos lembra que as lutas não são o fim, mas sim um sinal de que algo grandioso está por vir. A primeira lição que tirei foi sobre reconhecer os sinais que Deus coloca em nosso caminho. O vídeo destaca que antes de uma grande bênção, enfrentamos oposição, testes e até momentos de dúvida. Isso me fez refletir sobre minha própria vida. Quantas vezes me senti sobrecarregado por portas fechadas ou por situações que pareciam injustas? Lembro-me de um momento em que perdi uma oportunidade de trabalho que parecia perfeita. Na época, senti raiva e confusão, mas, meses depois, uma nova porta se abriu, muito maior do que eu poderia imaginar. O vídeo me ensinou que essas portas fechadas não são rejeições, mas redirecionamentos divinos. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos desafios econômicos e sociais, essa lição é poderosa. Confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos, é um ato de fé que nos mantém firmes. Outra lição valiosa foi sobre a importância da espera. No Brasil, somos um povo que gosta de resultados rápidos, a energia do carnaval, a pressa das cidades grandes. Tudo isso reflete nosso desejo por movimento constante. Mas o vídeo nos lembra que Deus opera em seu próprio tempo e a espera não é uma punição, mas uma preparação. Pensei em como, às vezes, queremos pular etapas para alcançar nossos sonhos. Mas a história de Abraão, mencionada no discurso, me fez perceber que a espera molda nosso caráter. Quando eu estava tentando iniciar um pequeno negócio, enfrentei meses de dificuldades financeiras e incertezas. Foi frustrante, mas, olhando para trás, vejo que aqueles meses me ensinaram paciência, planejamento e confiança em Deus. Hoje aplico isso na minha vida. Quando sinto que estou em uma temporada de espera, oro por força e busco aprender o que Deus quer me ensinar, em vez de me desesperar. O discurso também me tocou ao falar sobre a necessidade de dar um passo em fé, mesmo sem todas as respostas. No Brasil, somos movidos por histórias de superação. Pessoas que, contra todas as probabilidades, constroem vidas melhores com coragem e determinação. A história de Pedro andando sobre as águas me lembrou de um momento em que decidi mudar de cidade em busca de uma vida melhor. Eu não tinha um plano claro, apenas uma convicção de que era o que precisava fazer. Foi assustador, mas, ao dar esse passo, encontrei oportunidades que nunca teria imaginado. Essa lição me ensina a não esperar condições perfeitas para agir. Quando sinto Deus me chamando para algo novo, seja um projeto, uma mudança ou até mesmo perdoar alguém, agora escolho confiar e dar o primeiro passo, sabendo que Ele me guiará. Por fim, o vídeo reforça que a oposição é um sinal de que estamos no caminho certo. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos críticas ou obstáculos por perseguir nossos sonhos, isso é especialmente relevante. Lembro-me de quando comecei a compartilhar minha fé publicamente. Algumas pessoas zombaram, outras duvidaram, mas o discurso me lembrou que o inimigo
só ataca quem carrega algo valioso. Isso me deu coragem para continuar, sabendo que as dificuldades são uma prova de que estou alinhado com o propósito de Deus. Aplico isso hoje, sendo mais resiliente. Quando enfrento resistência, em vez de desistir, oro e me lembro de que Deus está me preparando para algo maior. Essas lições têm aplicação prática em nossa vida cotidiana. Primeiro, devemos treinar nossos olhos para ver os sinais de Deus, uma oportunidade inesperada, uma palavra de encorajamento ou até uma dificuldade que nos força a crescer. Segundo, precisamos abraçar a espera como uma oportunidade de crescimento, confiando no tempo de Deus. Terceiro, devemos dar passos de fé, mesmo quando o caminho não está claro, sabendo que Deus nos sustenta. E, finalmente, quando enfrentarmos oposição, devemos nos lembrar de que ela é um sinal de que estamos no caminho certo. No contexto brasileiro, onde a fé e a esperança são pilares de nossa identidade, essas lições nos inspiram a viver com propósito, coragem e confiança em Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Deixe um like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de fé. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos comentários, escreva "Eu creio", se você acredita que Deus tem algo grande preparado para a sua vida. Fique até o final, porque há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos nessa jornada de fé e transformação. Num piscar de olhos, num instante qualquer, o Espírito Santo pode entrar no seu coração e transformar tudo o que você achava que conhecia. Você está pronto para esse encontro que vai te fazer chorar de emoção? Esta noite, quero que vocês se juntem a mim para abrirmos juntos o capítulo 14 do livro de João, prestando atenção especial ao versículo 16. Tenho várias passagens para compartilhar, mas vou focar nesta que diz, em João 14, versículo 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês e estará em vocês. Não os deixarei sozinhos, eu voltarei para vocês. Antes de começarmos, preciso dizer algo muito importante. Existem segredos poderosos sobre como se conectar com o seu lado espiritual e se proteger de energias negativas que quase ninguém conhece. Se você quiser acessar esse conteúdo secreto, clique no link que está no primeiro comentário fixado. Agora, vamos ao vídeo. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer sentir o Espírito Santo hoje e não esqueça de se inscrever. Tem uma surpresa incrível no final do vídeo. Em uma ocasião, o Papa João foi questionado sobre qual era a maior necessidade do mundo, e ele respondeu que era o ensino e o ministério do Espírito Santo. Minha esposa e eu tiramos umas férias breves há alguns anos com o grande teólogo suíço Karl Barth, e eu perguntei ao Dr. Barth, qual será o próximo foco teológico no mundo? Isso aconteceu antes de o movimento carismático ganhar força como conhecemos hoje. O Dr. Karl Barth, com uma visão profética marcante, afirmou que o destaque seria o trabalho do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, disse: "A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Hoje torna-se impossível entender a Bíblia, a vida cristã, a estrutura da igreja ou até mesmo o nosso relacionamento com Deus sem levar em conta a pessoa e a obra do Espírito Santo. Atualmente, vivemos o que chamamos de movimento carismático, que se observa em diversas partes do mundo
e de todas as formas. Em alguns países, ouvi dizer que esse movimento está se desenvolvendo bastante na Igreja Católica Romana. Noto que essas pessoas nunca praticaram o dom de falar em línguas. Elas simplesmente viveram uma nova experiência com Cristo e, mesmo assim, se identificam como carismáticas. E estão certas, pois todo cristão verdadeiro é carismático. A palavra carismático deriva de carisma, que significa presente ou dom de graça. Hoje, existem 20, 21 ou 19 dons, dependendo de como se faz a contagem. No meu livro, menciono 20, mas acredito que essa seja apenas uma lista exemplificativa dos dons do Espírito. Cada crente verdadeiro tem algum dom concedido pelo Espírito Santo, seja o dom de administração, o de ajuda, de conhecimento, de sabedoria, de evangelização, de pastoreio ou de ensino. Qualquer que seja, ele é dado conforme a vontade do Espírito Santo. Esse dom serve para apoiar, orientar, fortalecer, edificar o corpo de Cristo e testemunhar sobre ele ao mundo. Assim, todo verdadeiro crente é de certa forma carismático. Gostou do que vem por aí? Curta agora, comente fogo e se inscreva no canal. Fique até o fim, porque algo especial te espera. Agora, vamos explorar um pouco mais o que a palavra e a obra do Espírito Santo representam. Primeiramente, ele não é uma coisa ou um objeto que se deseja, ele é uma pessoa. A Bíblia deixa claro que o Espírito não é algo impessoal, mas alguém com quem podemos ter um relacionamento. Ele é Deus, parte integrante da Trindade, que inclui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode pensar, eu não entendo isso. Não vou tentar explicar detalhadamente agora, exceto por ressaltar que temos um só Deus, manifestado em 3 pessoas. A Escritura também nos ensina que o Espírito Santo é todo-poderoso. Em Miqueias, capítulo 3, versículo 8, lemos: "Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor." A Bíblia afirma que ele está presente em todos os lugares. Não importa para onde você vá, ele sempre estará lá. Afinal, para onde poderia fugir do seu Espírito? Essa ideia vem do Salmo 139, versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Essa presença onipresente é uma das razões pelas quais Cristo se retirou do corpo humano. Ele precisava deixar seu corpo, pois estava limitado a um só lugar para que o Espírito Santo pudesse vir e estar presente em todos os lugares simultaneamente. O Espírito Santo pode morar tanto no seu coração quanto no meu, mesmo que estejamos a milhas de distância. Ele disse em João 16, versículo 7, "Digo-lhes a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei." Foi preciso que ele se ausentasse para que o Espírito pudesse vir e realizar sua grande obra ao longo da história da Igreja. Além disso, o Espírito Santo detém todo o conhecimento. A Bíblia declara, em 1 Coríntios 2, versículo 10, "Deus nos revelou isso por meio do seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É Ele quem nos ensina e nos conduz a um entendimento cada vez mais profundo. À medida que seguimos na vida cristã, precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, e isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Assim que você aceita Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar em seu coração, fazendo do seu corpo um templo onde ele mora e ajudando-o a viver a verdadeira vida cristã. Não há ninguém aqui que possa ser cristão sem o Espírito Santo, nem seguir a Cristo sem a sua assistência. O Espírito Santo é essencial em nossas vidas. Antes de mergulharmos, clique no like se você crê no poder do Espírito Santo, comente amém
e se inscreva. Uma revelação poderosa vem no final. A Escritura reforça que ele tem conhecimento completo, pois o Espírito alcança até as profundezas de Deus. No livro do Apocalipse 5, versículo 6, lemos que ele tem 7 olhos. O número 7 simbolizando a perfeição nas Escrituras. Com esses 7 olhos, ele enxerga tudo, sabe o que se passa no seu coração e entende cada pensamento. Nada lhe escapa. Essa capacidade de examinar tudo com perfeição é um dom que o Espírito possui. A Bíblia também afirma que ele é eterno. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, encontramos a expressão Espírito Eterno, que é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Para tentar ilustrar a Trindade, imagine uma maçã que tem casca, polpa e caroço. Todas as partes formam a maçã. Ou pense no gelo, na água e no vapor, que são a mesma substância em diferentes estados. Essas comparações não são perfeitas, mas ajudam a entender a grandiosidade da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é chamado de Santo inúmeras vezes, sendo referido tanto como o Espírito Santo quanto em versões mais antigas, como Holy Ghost. A Bíblia nos ordena, em 1 Pedro 1, versículo 16, sejam santos, porque eu sou santo. Uma das funções do Espírito Santo é nos ajudar a viver em santidade. Devemos ser mais puros hoje do que fomos ontem, crescendo constantemente na semelhança de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos apoia nesse processo de transformação. A Escritura também ensina que onde o Espírito está, há liberdade. Recentemente, um irmão comentou sobre a liberdade encontrada em Jesus Cristo, que nos liberta das amarras da lei e do legalismo. Mesmo que você se sinta prisioneiro do pecado, das drogas, do álcool ou de qualquer outro vício, Jesus ensinou em João 8, versículo 36, se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Da mesma forma, o Espírito Santo atua para nos libertar. Posso entrar em um culto e, em apenas 5 minutos, perceber se aquelas pessoas foram de fato libertadas pelo Espírito Santo. Quer ser tocado pelo Espírito? Deixe um coração nos comentários. Se inscreva e assista até o fim. Tem algo que vai te emocionar. Qual é o trabalho do Espírito? Primeiramente, ele convence. Ele nos mostra o pecado. Em João 16, versículo 8, lemos: quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usa exemplos como a oração de uma mãe, uma experiência trágica, ou o sermão de um pastor, até mesmo esta transmissão, para fazer você reconhecer seu pecado e a necessidade de entregar sua vida completamente a Jesus Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, que muitas vezes nos incomoda. Já vi pessoas se levantarem de suas cadeiras, indo até mim e até batendo o punho. Tão tocadas estavam pelo Espírito de Deus, mas elas acabam voltando. Um homem, por exemplo, na noite seguinte, aceitou Cristo. Outro, embora irritado, não gostava que alguém apontasse seu pecado, pois o Espírito Santo o confronta de forma direta, colocando uma espécie de adaga no seu coração e dizendo: você é pecador, precisa se arrepender. Ele afirma que sem essa mudança, você nunca poderá ir ao céu, ter seus pecados perdoados ou ser salvo. O Espírito Santo tem atuado com muitos de vocês durante a semana, estejam aqui ou não. Em segundo lugar, ele traz nova vida. A Bíblia diz, em Efésios 2, versículo 1, que estamos mortos em nossos pecados e transgressões, que o nosso ser interior, feito à imagem de Deus, está morto para Ele. Nesta noite, a humanidade precisa de vida. Todos pecaram e por isso estão mortos para Deus, e um ser morto precisa renascer. O Espírito Santo vem para nos dar essa nova vida em Jesus Cristo. Russell escreveu a um amigo: eu só conseguia pensar em acabar com tudo por causa das ações dos homens. A noite cai de forma impiedosa e sombria.
E é assim que você se sente. Veja, o homem sem Deus está morto. Mas Jesus ensinou em João 3, versículo 3: se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Você precisa renascer, e é o Espírito Santo quem realiza esse milagre. Não pelas obras que você realizou, mas por um ato sobrenatural. Paulo disse a Tito, em Tito 3, versículo 5, ele nos salvou, não por obras de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça que Ele nos oferece, algo que não merecemos, algo pelo qual não trabalhamos. Simplesmente recebemos o presente da salvação de Deus por meio dessa misericórdia. Fomos regenerados e transformados pelo Espírito Santo, que opera essa mudança em nós. Em terceiro lugar, como mencionei, o Espírito Santo mora em nós. Muitos de vocês se encontram espiritualmente cansados e sobrecarregados com os desafios ou com o estilo de vida desta cultura hedonista. O Espírito Santo pode chegar até você e morar no seu coração neste exato instante. Você pode começar uma vida completamente nova com o Espírito Santo infundindo vida em você. Ele declara em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a obedecer aos meus decretos e a cumprir as minhas leis. Pense no seu corpo como a casa de Deus. Assim, ele se torna o templo onde Deus habita por meio do Espírito Santo. Por isso, nunca devemos permitir que coisas impuras entrem em nosso corpo. Precisamos cuidar e disciplinar nossos corpos, pois são o templo do Espírito Santo. Deus ama o seu corpo e não quer que ele seja contaminado pelos desejos carnais e por aquilo a que você se entrega. Ele mora entre vocês, conforme disse Jesus em 1 Coríntios 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Em quarto lugar, o Espírito Santo dá a você o poder para servir a Cristo. Vocês receberão força quando o Espírito descer sobre vocês e se tornarão testemunhas do que ele realiza, conforme Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu mesmo não conseguiria fazer o trabalho que faço sem o poder do Espírito Santo. Muitas vezes, aqueles que não conhecem a Cristo tentam entender o que está acontecendo. Estudam, pesquisam e chegam à conclusão de que não se trata de propaganda ou promoção, mas de algo real. Um homem, certa vez, afirmou saber o segredo pelo qual as multidões vinham às reuniões, dizendo que era por causa dos meus olhos. Mas você não consegue enxergar meus olhos da última fileira. Eu afirmo, o segredo é o Espírito Santo, o Espírito de Deus onde Cristo é exaltado. Não me considero um grande pregador, sou apenas alguém que transmite a mensagem de Deus. Ele me chamou e me deu esse dom, e o distribuiu entre Cliff, Ted, Bev, Shay, John e todos os membros da equipe, cada um com seus dons, conforme a vontade dele. Antes de tudo, se você quer uma transformação hoje, comente. Eu creio, dê um like e se inscreva. Não perca o final, vai mexer com você? Algumas pessoas conseguem fazer coisas pelas quais eu daria qualquer coisa, seja na organização ou na música. Confesso que nem canto quando estou com alguém, pois temo atrapalhar. Talvez eu não seja o melhor organizador do mundo, mas Deus me deu o meu pequeno dom. O dom de compartilhar o Evangelho. O que realmente importa é que, conforme as Escrituras, ele ressuscitou, ele voltará novamente e está pronto para entrar no seu coração
agora mesmo, agindo pelo Espírito Santo para transformar você em uma nova pessoa. Esse é o Evangelho, a única mensagem que Cristo me deu e que Deus me confiou. Recentemente, li algo sobre Wakefield, na Inglaterra, em que uma mulher tentou passar no teste de direção 38 vezes. Talvez você também tenha tentado tantas vezes obter uma licença espiritual para assumir o controle da sua vida, mas sem sucesso. Quantas pessoas foram a reuniões para reorientar suas vidas, subiram à frente ou saíram dizendo: "Vou viver de forma diferente" ou "Vou melhorar" e nada mudou? Esta pode ser a 38ª tentativa e hoje à noite pode ser a vez certa, pois você entregará sua vida a Cristo da maneira adequada, através do arrependimento dos seus pecados e da fé em Cristo. O Espírito Santo virá de forma sobrenatural, renovando você e dando-lhe uma nova natureza. Assim, o Espírito Santo produz os frutos do Espírito. São 9 frutos, sendo que o fruto do Espírito é composto por amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, conforme Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são gerados pelo Espírito Santo. Pode haver pessoas que você naturalmente tenha dificuldade em amar, mas o Espírito Santo lhe dará o poder de amá-las. A maior prova de que você conhece a Cristo é o amor. Mesmo que existam pessoas difíceis de amar, o Espírito pode amá-las através de você, e então você experimentará a alegria. Muitas vezes, ajoelho-me e pergunto: Senhor, onde está o fruto da alegria na minha vida? E lá no fundo, encontro um rio profundo de alegria, independente das circunstâncias, junto com uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Seja qual for a situação, mesmo que o mundo desabe, eu tenho paz no coração. Sei para onde estou indo, de onde vim e por que estou aqui, graças ao Espírito Santo. Você conhece a Cristo? Veja, o Espírito Santo veio para magnificar, glorificar e exaltar o Filho. Em João 16, versículo 13, diz: "Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir." Em outras palavras, não devemos ficar falando o Espírito Santo isto, o Espírito Santo aquilo, e esquecer de Cristo. Ele veio para enaltecer o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito se alegra quando você exalta Cristo em sua vida. A Bíblia ensina que é possível pecar contra o Espírito Santo, irritá-lo, mentir para ele ou até mesmo tentar resistir a ele. Se você resistir ao Espírito Santo, não haverá perdão, pois é ele quem o conduz a Cristo e o convence da sua necessidade. Se você continuar resistindo, seu coração ficará endurecido, não havendo mais espaço para arrependimento ou salvação. Existe apenas um caminho para a salvação, e esse caminho é Cristo. É algo sério resistir ao Espírito Santo, ouvir a sua voz e, mesmo assim, recusá-la deliberadamente. Isso é perigoso, pois conforme Hebreus 10, versículo 29, lemos: "Quão mais severo castigo vocês acham que merece aquele que pisou no Filho de Deus, profanou o sangue da aliança que o santificou e insultou o Espírito da graça?" Quando penso no tema "O Espírito Santo vai te tocar", quando você menos esperar e vai ser impossível segurar o choro, sinto uma emoção profunda que ressoa no coração, como se fosse um chamado direto de Deus para a alma. No Brasil, onde a fé é vivida com paixão e intensidade, essa mensagem toca fundo, porque fala de algo que todos nós, em algum momento, já sentimos ou buscamos: uma conexão espiritual que transcende a rotina, os desafios
e até as dores do dia a dia. A ideia de que o Espírito Santo pode chegar sem aviso em um instante qualquer, seja no silêncio de uma oração, na alegria de uma festa ou até na tristeza de uma perda, é um lembrete poderoso de que Deus está sempre presente, mesmo quando não percebemos. Essa presença divina que nos surpreende e nos faz chorar de gratidão, amor ou arrependimento é uma experiência que muitos brasileiros já vivenciaram, seja em cultos vibrantes, em momentos de reflexão ou até em conversas simples com amigos sobre a vida e a fé. O que mais me impressiona é a forma como o Espírito Santo age de maneira única em cada pessoa. No Brasil, onde a cultura é marcada por laços familiares fortes, celebrações comunitárias e uma espiritualidade calorosa, o Espírito Santo se manifesta de formas que respeitam nossa individualidade, mas também nos unem como irmãos em Cristo. Já vi pessoas em igrejas, terreiros ou até em rodas de conversa relatarem como sentiram um toque sobrenatural que mudou suas perspectivas. É como se, de repente, um peso fosse tirado dos ombros, e as lágrimas que caem não são apenas de emoção, mas de renovação. Para mim, isso aconteceu uma vez durante um culto em uma pequena igreja no interior de São Paulo. Eu estava cansado, sobrecarregado com problemas do trabalho e da família, mas, ao ouvir um louvor simples, senti uma paz indizível. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar, e percebi que o Espírito Santo estava me lembrando que eu não estava sozinho. Foi um momento de entrega, onde compreendi que Deus não espera que eu seja perfeito, mas que eu abra meu coração para Ele. A principal lição que tiro dessa mensagem é que precisamos estar abertos ao Espírito Santo em todos os momentos, mesmo nos mais improváveis. No Brasil, onde a vida é uma mistura de alegria e luta, é fácil nos perdermos na correria ou nos problemas. Mas o Espírito Santo não depende do nosso planejamento ou da nossa preparação. Ele vem quando menos esperamos, trazendo consolo, direção e força. Isso me ensina a viver com mais sensibilidade espiritual, prestando atenção aos pequenos sinais de Deus no dia a dia, uma conversa com um estranho, um gesto de carinho de um familiar, ou até um momento de silêncio que nos faz refletir. Aprendi que, para receber esse toque, preciso cultivar a humildade e a fé, confiando que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Outra lição valiosa é o poder transformador do Espírito Santo. No contexto brasileiro, onde a comunidade é tão importante, o Espírito nos chama não apenas para uma transformação pessoal, mas também para impactar aqueles ao nosso redor. Quando somos tocados por Ele, nossas ações refletem amor, paciência e bondade, como os frutos do Espírito mencionados em Gálatas 5:22-23. Isso me faz querer ser uma pessoa melhor, não só para mim, mas para minha família, meus amigos e até para desconhecidos. Por exemplo, depois daquele culto em São Paulo, comecei a ser mais paciente com meus colegas de trabalho e a ouvir mais minha família, mesmo nas pequenas coisas. Percebi que o Espírito Santo não apenas me consola, mas me capacita a levar consolo aos outros como um reflexo do amor de Deus. Aplicar isso na vida cotidiana significa viver com propósito e abertura. No Brasil, onde a fé é expressa com tanta espontaneidade, posso incorporar essa lição ao orar diariamente, mesmo que por poucos minutos, para pedir que o Espírito Santo me guie. Posso também compartilhar minha fé com outros, não de forma impositiva, mas com a alegria e a autenticidade que são tão características da nossa cultura. Seja ajudando um vizinho, participando de um grupo de oração ou simplesmente sendo mais presente para quem precisa, vejo que o Espírito Santo me dá força para viver o Evangelho de forma prática. Ele me lembra que, mesmo em meio às dificuldades, como as desigualdades sociais,
ou os desafios econômicos que enfrentamos no Brasil, há esperança e propósito em seguir a Cristo. Por fim, acredito que o Espírito Santo nos convida a sermos testemunhas vivas do amor de Deus. No Brasil, onde a música, a dança e a comunhão são partes essenciais da nossa identidade, posso expressar essa fé de maneira vibrante, seja cantando um louvor, compartilhando uma mensagem de esperança ou até chorando com alguém que precisa de apoio. O Espírito Santo nos toca para que possamos tocar outros, criando um ciclo de amor e transformação. Assim, aprendi a viver cada dia com expectativa, sabendo que, a qualquer momento, Ele pode me surpreender e me chamar para mais perto de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Deixe nos comentários um amém. Ou conte como o Espírito Santo já te tocou. Sua história pode inspirar alguém. Fique até o final, porque tem uma surpresa que vai mexer com você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e amor